Vamos inicializar agora as instruções de como realizar um teste de normalidade utilizando a rotina de Agostinho. Isso é usando o programa SysEAPRO. Para isso, inicialmente, abra o programa SysEAPRO. Para abri-lo, busque no desktop do seu computador o ícone do programa SysEAPRO. Ao encontrá-lo, dê um duplo clique nele para abrir o programa. Caso você não encontre o ícone do programa, busque o diretório C. Dentro de C você vai encontrar a pasta SysEAPRO. Dentro dessa pasta você vai encontrar o arquivo syseapro.exec. Dê um duplo clique que você vai abrir também o programa. Com o formulário aberto, verifique que na parte superior encontra-se o menu suspenso contendo vários itens. Esses itens, cada um tem suas funções. Por exemplo, o arquivo. Dentro de arquivo, do item arquivo, você pode criar novos arquivos, apagar, imprimir, exportar, importar, entre outros. Os outros itens são muito relacionados à parte de estatística propriamente dita, né? Para a gente utilizar essa rotina de normalidade de Agostinho, entre no item testes. Ao encontrar teste, pressione ele, teste de normalidade de Agostinho. Com o formulário aberto, nós aconselhamos aos usuários que não têm muita intimidade com esse formulário, com o programa SysEAPRO, pressione o botão de interrogação, leia que ele diz algumas funções, algumas técnicas. Ele propõe 2 exemplos, né, que nesse caso temos o exemplo 52, que foi coletado uma massa de dados relacionada à altura de uma determinada espécie. Okay? Então vamos utilizar o exemplo 52 proposto para a exercitação desse formulário, dessa rotina. Então, para isso, pressione o botão selecionar arquivo, que é aberto uma janela do Windows para você abrir arquivos. Como ele não se encontra nessa primeira parte, nessa parte superior da janela, utilize a barra de rolagem até encontrar o arquivo 52. Ao encontrar o arquivo 52, pressione sobre ele, dê um duplo clique para abrir, ou selecione ele com um clique e pressione o botão abrir, que carrega na memória do programa o exemplo 52. Se segure de que o exemplo, que o arquivo é exatamente aquele que você quer, né? Então, nós temos aqui um vetor de dados e queremos saber se esse vetor, né, ele tem se ele tem uma distribuição normal ou não, né? Então, para isso, esse arquivo poderia ter N variáveis, e aqui a gente vai selecionar a variável que a gente quer em estudo, ok? Utilize o transformador que lhe convier para verificar isso. Esse transformador inicial, você veja que pegue cada elemento do vetor e some uma constante k. Mas se esse k é 0, então na realidade esse vetor não é alterado. Então vamos permanecer com esse tipo de transformador. Se você precisar modificar o número de casas decimais, você pode alterar aqui para o número de casas que melhor lhe convier. Pressione OK para validar a informação e o transformador. O nível de confiança que você quer essa análise, 5%, o alfa de 5%, o que é esse 5%? Isso representa que os seus resultados têm 95% de probabilidade de retratar a realidade, ou de te responder esse vetor
tem a distribuição normal ou não. Né? Então é estabelecido como hipótese de nulidade que esses dados seguem uma distribuição normal. Pressione o botão calcular, sim, e já é apresentado o resultado. Ou seja, ele aceita a hipótese de nulidade. O que é aceitar a hipótese de nulidade? É dizer, sim, os dados seguem uma distribuição normal. Não é? Então, você, de posse desses resultados, você pode imprimir eles ou gravar. Se você pressionar o botão de imprimir, ele vai diretamente para uma impressora local. Ou, se você quer gravar os resultados, ele abre essa janela, propõe um diretório, que é o diretório padrão do CISEAPRO, que é tudo que for texto, TXT é dentro de texto, você bota o nome de um arquivo, pressiona salvar para salvar as informações. Então você veja o seguinte, que foi feito um teste com a massa de dados em que ele diz, sim, essa massa de dados tem uma distribuição normal. Vamos apenas exemplificar o seguinte, em muitos trabalhos a gente vê o pessoal utilizando determinados transformadores sem responder. Primeiro, os dados têm a distribuição normal? Então, porque um determinado pesquisador aconselha usar o transformador tal. Não, sempre busque esse tipo de informação. Primeiro, ele tem distribuição normal? Se tiver, não tem que usar nenhum tipo de transformador, porque dependendo do transformador que você utilize nessa massa de dados, ele pode deixar de ter uma distribuição normal. Vamos botar um exemplo aqui de vamos utilizar um exponencial para transformar essa massa de dados. Então, ok. Então foi feito uma transformação nos dados, calcule, sim, e você veja que quando eu utilizo esse transformador exponencial na minha massa de dados, ele agora já não possui mais uma distribuição normal. Então, nunca utilize um transformador, porque você pode estar tirando exatamente a possibilidade dele de fazer com que ele deixe de ter uma distribuição normal, ok? Bem, nós esperamos que as instruções que oferecemos, que apresentamos para vocês, tenham minimizado algumas dúvidas de como utilizar a rotina do CISEAPRO para solucionar problemas de normalidade, ver se uma massa de dados tem uma distribuição normal utilizando a rotina de Agostinho. Nós agradecemos e esperamos encontrar no próximo vídeo.